Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós estaremos falando sobre a história do apóstolo Pedro em poucos minutos. Se você já chegou aqui nesse vídeo, nós queremos pedir que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário e, claro, também deixe o seu like. Isso irá fortalecer, irá nos ajudar para a gente continuar postando conteúdos relevantes para você. Pedro era natural de Betsaida, uma aldeia de pescadores não muito distante de Cafarnaum, que ficava na região costeira do Mar da Galileia. Essa informação que nós vemos acerca da história, da origem de Pedro, a gente consegue ter essa informação lá no capítulo 1 de João, aonde, versículo de número 44, aonde a gente vê essas informações de forma bem precisa. Existe um consenso de vários historiadores em que Pedro foi originado, né, a sua aldeia de origem tenha sido Betsaida, mas que de fato ele morava em Cafarnaum, ele tinha uma casa em Cafarnaum. Quando nós vemos essa informação lá em Marcos, capítulo de número 1, versículo 21 a seguir, nós vemos que há uma forte tendência de que Pedro, de fato, tivesse ali uma residência ali em Cafarnaum e Betsaida apenas fosse a sua aldeia de origem. O apóstolo Pedro era irmão do apóstolo André, um pescador de profissão, e se nós analisarmos por essa ótica, nós iremos também entender que Jonas, o seu pai, também fosse um pescador. Pedro possuía uma educação considerada limitada e falava o aramaico com forte sotaque da região da Galileia. Pedro também ele falava, além de falar aramaico, Pedro também ele falava um pouco de grego. Nós observamos essa informação porque Pedro, com o contato que ele tinha com os gentios, o contato que ele tinha com as pessoas, os comerciantes que passavam ali comprando produtos, foi-se necessário Pedro aprender, né, a se comunicar no grego com esses gentios, com essas pessoas. Nós iremos agora adentrar em 6 pontos da história de Pedro. Só que antes de nós falarmos sobre esses pontos importantes da história de Pedro, eu quero te apresentar, né, o livro digital A Arte de Pregar Sermões Poderosos. A Arte de Pregar Sermões Poderosos. Se você deseja, né, quer pregar com conhecimento bíblico profundo, esse livro digital é para você. Para quem deseja aprender a desenvolver uma pregação, para quem deseja conhecer as principais técnicas e ferramentas que formam um sermão de impacto, para quem deseja aprender a desenvolver esboços profundos e biblicamente consistentes, para quem deseja vencer suas inseguranças para pregar ou ensinar a palavra de Deus, para quem deseja evoluir como pregador para alcançar novos níveis de efetividade na sua pregação e também para quem deseja ganhar intimidade com os textos bíblicos para aplicá-los com confiança na pregação e no ensino. Você que está assistindo esse vídeo, você tem a oportunidade de adquirir esse livro digital, A Arte de Pregar Sermões Poderosos, com valor promocional. Esse valor promocional somente para você que está assistindo aqui esse vídeo agora. E o link para você adquirir esse livro, esse material, está aqui na descrição. Então, se você deseja pregar com conhecimento bíblico profundo, aproveita a oportunidade e clica no link aqui após esse vídeo na descrição para que você possa adquirir esse livro que irá fazer toda a diferença na sua vida, nos seus sermões. Bem, gente, dando continuidade aqui a respeito da história de Pedro, nós vemos também um dos pontos importantes que nós vemos na história bíblica, na história de Pedro, é justamente os nomes de Pedro. Como já foi dito, o apóstolo Pedro é chamado por outros nomes na narrativa bíblica. Possivelmente seu nome era o hebraico Simeão, utilizado originalmente
em alguns textos de Atos, capítulo de número 15, versículo 14, e lá em 2 Pedro, capítulo 1, também, versículo 1. Toda vez que a Bíblia vai se referir, né, a Simão, Simão Barjonas, Simão Pedro, toda vez que a Bíblia se refere utilizando essa nomenclatura, Simão, Simão Barjonas, Simão Pedro, está se referindo à vida velha de Pedro. E nós vemos essa informação muito concisa na vida do apóstolo Pedro. Tanto é que depois do Atos do Atos capítulo 2, versículo de número 14, depois de Pentecostes, nós vemos que Pedro não é mais chamado de Simão. Pedro agora é levantado, né, como Pedro. A partir dali, nós vemos que quem se dirige a Pedro não se dirige mais chamando Simão, se dirige sim falando especificamente Pedro. Então, a partir ali que nós vemos esse novo revestimento de poder na vida de Pedro, não é mais citado, né, a questão do Simão. O Simão desaparece, porque nós vemos que quando se trata de Simão, há uma forte figura de linguagem nos textos se referindo à velha natureza de Pedro, ao velho eu, à velha vida do apóstolo Pedro. Os estudiosos entendem que o Pedro ele foi típico homem do campo, uma pessoa simples, direta e também impulsiva. Todos nós conhecemos o apóstolo Pedro, pelo menos a grande parte das pessoas conhece o apóstolo Pedro justamente por essa impulsividade. Mas eu quero trazer para vocês outras características da personalidade de Pedro. Além de Pedro ser impulsivo, nós vemos que Pedro também era uma pessoa que tinha uma liderança natural. Era da personalidade de Pedro ter esta liderança. Era da personalidade de Pedro ter esse desejo, né, de perguntar e dessa curiosidade. Tanto é que se você vê Mateus capítulo 15, versículo 15, vamos ver lá que Pedro perguntou sobre a contaminação. Mateus capítulo 18, versículo 21, Pedro perguntou sobre o perdão. Mateus capítulo 19, versículo 27, Pedro perguntou sobre a recompensa. Marcos capítulo 11, versículo 21, Pedro perguntou acerca da figueira. Então, cada situação que Pedro estava inserido juntamente com os apóstolos, Pedro sempre era o curioso, Pedro sempre era aquele que perguntava, se tinha dúvida, ele se aproximava até Jesus e perguntava. Então nós vemos que a personalidade de Pedro era tanto a questão de ser impossível, mas também era alguém que era curioso, alguém que tinha uma liderança natural, alguém que tinha iniciativa. E aí, se você quiser, né, marcar aí se você tiver algum caderno aí, estiver acompanhando, nós vamos ver Pedro sempre tomando iniciativa. Por exemplo, Mateus capítulo 16, versículo de número 17, Pedro toma a iniciativa. Mateus capítulo de número 26, versículo 47, Pedro também ali toma iniciativa. Marcos capítulo de número 14, versículo de número 43, Pedro ali também toma uma iniciativa. Lucas capítulo de número 22, versículo de número 47, Pedro também ali toma uma iniciativa. Então nós vemos essa personalidade de Pedro, alguém que tinha liderança, alguém que era curioso, alguém que tinha iniciativa, e nós vemos que tudo isso colaborou para Pedro ser o escolhido, para Pedro ser alguém que ser ordenado uma liderança sobre os demais. Então, não é simplesmente nós olharmos para a impulsividade de Pedro, mas nós também olharmos para as outras qualidades da personalidade do apóstolo Pedro que o fizeram, né, chegar a ser o que nós conhecemos hoje. A história do apóstolo Pedro como discípulo de Jesus. O apóstolo Pedro foi um dos primeiros discípulos a ser chamado e também um dos 3 que sempre estavam mais próximos do Senhor. Lá em Marcos capítulo de número 5, versículo 37, 9 e 2, 14 e 33, nós vemos
essa, essa aproximação do apóstolo Pedro a Jesus. A Bíblia vai falar que os discípulos mais próximos de Jesus eram Pedro, Tiago e João. Então nós temos essa referência. O apóstolo Pedro teve uma participação muito ativa e significante durante o ministério de Jesus. Pedro foi o discípulo que pediu para encontrar Jesus andando sobre as águas. Eu sempre vejo aqui a iniciativa do apóstolo Pedro, como eu já falei lá no slide anterior aqui para vocês. Então, ele teve uma participação muito significante. Todos os feitos, os prodígios que Jesus estava praticando ali de uma forma mais grandiosa, digamos assim, o apóstolo Pedro estava presente. Jesus estava no Monte da Transfiguração, Mateus capítulo de número 17, Pedro estava presente. Jesus está curando a filha de Jairo, Pedro está presente. Jesus está se recolhendo em oração, Jesus convida Pedro para orar com ele. Então Pedro tem uma participação muito ativa e significante no ministério de Jesus. O apóstolo Pedro foi o primeiro a pregar o evangelho no dia de Pentecostes, como nós vemos isso lá em Atos capítulo 2, versículo 14. E lá traz uma informação muito importante para nós. Nessa pregação de Pedro, cerca de 3.000 pessoas se converteram naquela ocasião. Um dado importante a respeito disso é que aqui nós vemos a ação do novo Pedro. O Espírito Santo transforma Pedro e Pedro agora começa a pregar com poder, com autoridade, com unção. E isso faz toda a diferença, porque a partir desse momento Pedro não é mais o Simão Bajonas, o Simão Pedro. Pedro agora se torna o Pedro, aquele que prega a palavra de Deus, do Senhor Jesus Cristo, com autoridade. Aqui nós vemos que o apóstolo Pedro, ele recebe uma incumbência, um poder, uma autoridade tão grande, irmãos, que eu vejo que este homem foi um dos maiores pregadores da igreja primitiva. E aí a morte de Pedro no final do seu ministério, nós vemos que ele foi martirizado lá em Roma por volta do ano 68 depois de Cristo. E isso, irmãos, isso faz com que nós possamos entender como é que foi o ministério de Pedro. Pedro, ele escreve as cartas de 1º e 2º Pedro, e nós vemos ali que Silvano ajuda ali na correção de alguns possíveis escritos de Pedro que não são muito rebuscados, e Silvano foi ali ajudando Pedro a escrever a carta de 1º e 2º Pedro. Só que nós vemos ali que nesse período Pedro escreve a carta e ele utiliza ali, falando a respeito de Roma, ele utiliza uma nomenclatura chamando Roma de Babilônia. Se você pegar esse texto lá nas cartas de 1º Pedro, você vai ver, quando aparece a palavra Babilônia lá na carta de 1º Pedro, na realidade ele está se referindo a Roma. E ele não escreve o nome de Roma de forma explícita, porque se pegassem o nome de Roma, alguém falando contra Roma, a carta de Pedro seria retirada de circulação. Quando nós estamos falando aqui da questão do ministério, né, no final do ministério de Pedro, como também da vida ministerial de Pedro, uma informação muito importante para você é que Pedro sempre caminhava com a sua esposa para as suas viagens missionárias. Então Pedro não costumava viajar só. Pedro sempre era acompanhado da sua esposa. Aqui nós desfazemos
essa narrativa de que o apóstolo Pedro foi o primeiro bispo da Igreja Católica, que na realidade não tem fundamento nenhum, porque Pedro tinha sua esposa e todas as bases bíblicas, todas as bases que eles apresentam para falar acerca de Pedro, acerca dessa defesa que Pedro foi o primeiro bispo da Igreja Romana, nós não temos fundamentos, são fontes que não são confiáveis para nos dar a certeza disso. Eu vou estar disponibilizando para você que deseja aprender mais sobre a história de Pedro, um infográfico. Esse infográfico vai estar disponível lá no grupo do Telegram. Se você deseja ter acesso a esse infográfico de toda a trajetória da história de Pedro, entra lá no grupo, tá aqui o link na descrição. Um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.